Muito boa noite você que nos acompanha pela internet, através do Facebook da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. Meu nome é Paulo Manso, eu sou jornalista, sou assessor de comunicação aqui da entidade e tenho a honra de mediar mais esse evento que mostra o protagonismo da CE na representatividade do setor empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Essa é a sabatina, a CE Eleições 2020. Esse é o segundo bloco da sabatina. Nós dividimos essa sabatina esse ano. Temos 12 candidatos e candidatas a prefeito de Guarulhos. Nós dividimos essa sabatina em 3 blocos de 4 candidatos para cumprir todas as exigências sanitárias de prevenção ao coronavírus. Eu queria agradecer você que está nos assistindo, agradecer também a imprensa da cidade que está compartilhando a live dessa sabatina e agradecer aos candidatos que já estão aqui presentes para esse segundo bloco. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês e passar a palavra para o presidente Silvio Alves, da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, para as boas-vindas. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Quero cumprimentar a todos, assessores de imprensa, assessores dos candidatos aqui presentes, pessoal de casa, dizer que a Associação Comercial, ela não mediu esforços para fazer acontecer esse evento, esse momento tão importante para a nossa cidade. Apesar de ser um ano atípico, um ano devido à pandemia, né, lembro eu que há 4 anos atrás esse auditório estava lotado nesse mesmo período, onde também naquela época realizamos a sabatina, e neste ano não medimos esforços para realizar esse evento de forma digital, para que possamos ouvir as propostas, temas voltados ao setor empresarial e poder contribuir também com a população, que é um momento crucial e importante, marcante na nossa cidade. Quero agradecer também a todo o pessoal da imprensa aqui da nossa cidade, o Guarulhos Web, o Clique Guarulhos, o GRU Diário, o G7 News, o Guarulhos em Destaque, o Espalha Fatos, a Folha do Ponto, o Radar de Notícias, a TBL Comunicação, a TV Guarulhos, a Folha Metropolitana e o Guarulhos Hoje. Esses canais também estão compartilhando e transmitindo esse momento aqui, a qual a gente vai iniciar. Demais, eu quero desejar boa sorte a todos. Passo a palavra para você, Paula. Obrigado, presidente. Lembrando que o formato dessa sabatina, desse evento, ele prioriza as propostas que os candidatos e candidatas têm para o setor produtivo da cidade. Com tantos candidatos a prefeito, 12, se nós fizéssemos um debate, nós teríamos pouco aproveitamento do tempo escasso que temos. As mesmas 6 perguntas que têm a ver com o setor produtivo da cidade serão feitas para os candidatos e eles terão os mesmos 2 minutos para responder cada uma delas. Vamos então à apresentação dos candidatos que fazem parte desse segundo bloco da sabatina CE Eleições 2020. Primeira candidata desse bloco, Fran Correia, do PSDB. Fran Correia tem 43 anos, é empresária da coligação Projeto Forte para uma Nova Guarulhos. A coligação é composta pelo PSDB, pelo Democratas, Avante, PSL, PP, PMN e Democracia Cristã. O seu vice é José Carlos Maruoca, do Democratas. Simone Carleto, do PSOL, 47 anos, diretora de estabelecimento de ensino, da campanha Governar com o Povo para Inverter Prioridades. Sua vice é a professora Eliana Nunes, também do PSOL. Neftales Filho, do PSL, 60 anos, empresário, campanha Caminho do Bem. Seu vice é Alan dos Santos, também do PSL. E aqui, antes de apresentar o quarto candidato, eu faço uma correção. Na coligação Projeto Forte para uma Nova Guarulhos, não está o PSL. O PSL é do candidato Neftales Filho, que é candidato a prefeito. E o quarto candidato desse bloco da sabatina CE Guarulhos Eleições 2020, Auriel Brito, do PCdoB. Auriel tem 55 anos, é professor do ensino médio da campanha Cidade Progresso é Cidade para Todos. Seu vice é o pastor Rogério Tomás, também do PCdoB. Vamos então dar início à sabatina, lembrando que a Associação Comercial defende a regulamentação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, aprovada em dezembro de 2009, e, para tanto, realiza essa sabatina a fim de saber qual é a posição
dos candidatos e candidatas a respeito dos eixos inscritos abaixo desse termo de compromisso e que fazem parte do arcabouço da legislação citada. Além da oportunidade de posicionamento perante o setor produtivo, representado pela CE, os candidatos que aceitarem participar dessa sabatina devem assinar esse termo de compromisso como forma de se comprometerem com as causas quando assumirem o cargo a partir de janeiro de 2021. O primeiro eixo defendido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos defende a criação de uma cultura empreendedora na cidade, com um ambiente favorável à geração de novos empreendedores. Nós vamos querer saber dos candidatos e candidatas nesse bloco qual é a sua posição a respeito da inclusão da disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. Eu chamo aqui o presidente Silvio Alves, da CE Guarulhos, para contextualizar esse tema. Bom, essa inclusão a qual nós compartilhamos e defendemos trata-se no quesito de ouvir dos candidatos quais são, e se vocês estão de acordo, em colocar, em implantar na rede municipal de ensino a inclusão de uma grade sobre empreendedorismo. A gente entende que quem começa mais cedo tem mais chances de seguir uma carreira de ser um empreendedor. Haja vista que nos últimos meses, mesmo em pandemia, aliás, até por conta da pandemia, a quantidade de novas empresas que vem surgindo, seja ela de MEIs, pequenas ou médias empresas, tem batido recorde. Só o mês passado foram 250 mil novas empresas que foram criadas. E a gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, ele quebra no meio do caminho e sequer, às vezes, a empresa completa 1 ano. E a gente entende que, se fosse possível incluir na grade do ensino municipal, a qual os prefeitos têm essa competência, seria de grande valia para esses futuros empreendedores. Então, gostaríamos de ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. Obrigado, Silvio. Para responder essa primeira pergunta, eu chamo aqui ao púlpito a candidata Fran Correia, do PSDB. Para saber qual é a posição da candidata a respeito da inclusão da disciplina de empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Bom, boa noite. Quero agradecer primeiro a todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo nesse momento e principalmente a associação que está dando a oportunidade a todos os candidatos de mostrar um pouquinho de cada um, seus projetos para a cidade de Guarulhos. E não deixar de me solidarizar ainda. Estamos vivendo num momento de pandemia e quero, então, mandar um abraço de longe e meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes nesse momento tão triste que o país inteiro, o mundo inteiro está vivendo. Bom, em relação à inclusão dessa disciplina no primeiro 5º ano do Fundamental, eu sou super a favor. Inclusive, não poderia ser diferente, ainda mais comigo, que tive a oportunidade, nem todos têm, mas eu, logo na infância, consegui participar ao lado do meu pai, que foi um grande empresário da cidade, e consegui entender o quanto isso me fez diferente o empreendedorismo, ao lado do meu pai, participando dentro do escritório, da empresa e vivenciando isso ao lado dele. Por que não as nossas crianças terem essa oportunidade? É muito importante, sou super a favor, descobrir o seu talento e não consigo imaginar como que eu quero uma cidade, Guarulhos, desenvolvida sem desenvolver as nossas crianças. Então, será um foco da minha gestão, com certeza. Obrigado, candidata. Agora chamo aqui ao palco a candidata Simone Carleto, do PSOL. Para saber a posição da candidata a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Olá a todos, todas. Gostaria de saudar aqui candidatos e candidatas que estão nesse bloco e também aqueles e aquelas que estão nos outros blocos, tendo em vista aqui
nós estamos vivendo ainda essa pandemia, estamos tomando aqui todos os cuidados para viabilizar esse debate. Agradecer aqui as pessoas, do jornalista Paulo Manso e do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, o Silvio Alves, a oportunidade de estarmos aqui apresentando também para esse setor as propostas que estão no nosso programa de governo. Lembrando que o nosso programa está sendo construído de forma democrática e estabelecer esse diálogo é mais uma ação fundamental nesse sentido. Com relação ao ensino, eu, como educadora, entendo a importância de nós pensarmos as crianças, os jovens, como uma totalidade, ou seja, eu defendo a educação integral, inclusive que está prevista na LDB, e a formação das crianças, dos jovens, sendo composta pela formação recebida na família, na escola, na comunidade, nos movimentos sociais e em contato também com as manifestações culturais. Então, é importante que na escola o currículo abarque todas essas possibilidades, as diferentes linguagens, as ciências humanas, as ciências exatas e também as ciências sociais, para que as pessoas possam desenvolver, sim, a sua potencialidade. Não pensar apenas a sobrevivência, mas pensar em empreender também com a sua função social, ou seja, se colocando também a serviço de resolver os problemas da comunidade. Assim, nós pensamos que as crianças podem, por exemplo, estar envolvidas na construção de hortas comunitárias, uma verdadeira sala de aula a céu aberto, assim como outras propostas na comunidade. Obrigado, candidata. Chamo agora aqui ao palco o candidato Neftales Filho, do PSL. O candidato vai responder a questão sobre a inclusão da disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. O candidato terá 2 minutos para responder. Primeiramente, boa noite a todos. Quero parabenizar aqui a ACE mais uma vez por esse evento, ao mediador Paulo Manso, ao presidente e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento e também aqui presente as candidatas e o candidato. Sobre essa questão de implantar empreendedorismo nas escolas, eu quero dizer que eu venho um pai aonde sempre zelou, principalmente pelas crianças. O ex-prefeito Neftales foi um grande professor e um grande diretor nas escolas de Guarulhos. Então, não mais sempre temos aquele sentimento, sempre apoiar a criança, porque a criança, ela é o futuro da nossa cidade e o futuro do nosso país. Por que não colocar na rede municipal de ensino o empreendedorismo? Porque desde pequeno você pode ensinar aquele a ter uma direção na sua vida, né? Ter aí futuramente a sua empresa, ter aí com certeza poder contribuir com o seu município com mais empresas, microempresas, médias, grandes. Por que não trabalhar diretamente na escola para que dê aos alunos e às crianças esse direcionamento? Com certeza nós faremos, porque com isso teremos mais empregos, teremos mais receita, teremos mais visibilidade empresarial. Obrigado a todos. Obrigado, candidato. Chamamos agora aqui ao púlpito o candidato Auriel Brito, do PCdoB. Queremos saber do candidato sua posição a respeito da inclusão de disciplina sobre empreendedorismo na grade da rede municipal de ensino. Uma boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite ao presidente Silvio, ao Paulo Manso. Quero cumprimentar todos os candidatos e candidatas aqui, ao público presente. É fundamental que todas as pessoas tenham condições
de sobrevivência. Porque somente se a pessoa trabalhar, gerar seu próprio recurso para manter sua família, é fundamental para o seu desenvolvimento. E a questão da gente ter o empreendedorismo nas cidades, nas matérias, na currículo municipal, é fundamental para que as crianças tenham a oportunidade de errar menos no futuro e ter condições da sua própria sobrevivência. Porque muitas vezes, como foi falado aqui, muitas pessoas, às vezes, montam um comércio, uma indústria, montam algum tipo de meios para tentar conseguir ter o seu sustento, e às vezes ele erra, porque não teve uma orientação adequada. Então é fundamental, né, que o empreendedorismo comece de cedo, assim como colocou aqui o presidente, para que essas pessoas tenham condições mínimas, né, porque como as empresas elas quebram logo cedo, se você tiver um preparo, um avanço nessas questões, é fundamental para o desenvolvimento dessas pessoas e da sua própria família, para que a gente possa manter o sustento dessas pessoas, porque somente o emprego gera dignidade nas pessoas. Então é fundamental que o emprego, direto ou indireto, ele seja sempre um norte dentro da vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa no nosso município. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Partimos agora para o segundo eixo defendido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. A ACE Guarulhos defende que a cidade tenha uma rede permanente de apoio à inovação. Por isso, queremos saber qual é o compromisso dos candidatos e candidatas aqui presentes com a criação do Parque Tecnológico na cidade de Guarulhos. Eu passo a palavra para o presidente Silvio Alves para contextualizar esse tema. Bom, em relação ao Parque Tecnológico, nós da ACE entendemos que é um equipamento necessário e de suma importância para a cidade de Guarulhos. Uma cidade do tamanho de Guarulhos necessita desse equipamento. O Parque Tecnológico, ele seria um celeiro, né, para incubadoras, para inovações, principalmente no momento em que estamos passando, um momento em que já ultrapassamos, né, mas ainda estamos com requisitos da pandemia. Se uma cidade como Guarulhos tivesse esse equipamento, com certeza nós teríamos amenizado um pouco, né, o sofrimento e a questão econômica da nossa cidade. Então, a gente sabe que o Parque Tecnológico é um tema que já vem sendo abordado e comentado, não é de hoje, né? Há muitos anos, né? Eu me lembro até de criança, eu ouvia dizer do Parque Tecnológico. E houve alguns avanços, como, por exemplo, a questão da área de implantação do Centro de Inovação, né? Que recentemente houve essa questão da área aí que foi liberada. Mas nós queremos, assim como, por exemplo, São José dos Campos, que tem o Parque Tecnológico implantado, Guarulhos também necessita. Gostaríamos também de ouvir o projeto de vocês em relação a Parque Tecnológico. Obrigado, presidente. Queria chamar aqui ao palco a candidata Simone Carleto do PSOL para saber qual é a sua posição a respeito da criação do Parque Tecnológico aqui no município de Guarulhos. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Gostaria de dizer para vocês aqui presentes e para vocês que estão me assistindo nesse momento que nós temos total compromisso com a efetivação do Parque Tecnológico aqui na cidade de Guarulhos. O nosso programa de governo prevê isso, inclusive porque ele é fundamental para que várias das propostas que estão ali sejam realizadas na cidade. Nosso programa prevê todo um aspecto de tecnologia e inovação perpassando todo o programa. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Alex, ao Raul e à Beatriz Hansen, que têm nos ajudado a incluir isso no programa. Dizer que, no momento que a gente vive no país, é muito fundamental que a gente fortaleça os aspectos da produção científica. E o Parque Tecnológico ele vai congregar todos esses aspectos de indústria, do meio acadêmico, das empresas e estudantes. Então, ele tem essa perspectiva da
construção de conhecimento, a socialização desse conhecimento, porque é um ambiente visitável, como eu disse, é mais uma ferramenta para que as crianças e os jovens possam ter contato com toda essa inovação, toda essa produção produzida ali dentro desse parque tecnológico. E dizer também que nós pretendemos colocar dentro desse parque toda uma parte de modernização dos serviços públicos. Há 4 anos, o atual governo veio aqui e prometeu a implantação desse parque tecnológico. Como o próprio presidente aqui disse, nós temos uma área de mais de 1.000 metros, arborizada, e nada foi feito. Na nossa gestão, com vontade política e também diálogo com a sociedade, nós vamos cumprir e efetivar isso, até porque nós temos uma proposta de incubadoras de cooperativas geridas por jovens. Então, é fundamental para gerar empregos e nós vamos defender até o fim essa proposta. Obrigado, candidata. Chamo agora aqui ao palco o candidato Nef Tales Filho, do PSL. Queremos saber do candidato qual é o seu compromisso com a criação do Parque Tecnológico na cidade de Guarulhos. O candidato terá 2 minutos para a resposta. Bem, esta é uma proposta que já vem há muito tempo, como diz o nosso presidente da CE. Participei aqui de outros debates anteriores. Isto já era matéria aqui na CE sobre esta situação, que é a criação do Parque Tecnológico. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque ele está bem específico no meu plano de governo. Porque eu quero, através do Parque Tecnológico, eu quero a participação das indústrias diretamente da cidade, para que nós possamos, principalmente, gerar mão de obra qualificada. Nós não temos na cidade hoje. Hoje nós temos várias empresas que têm empregos à disposição, mas não têm a mão de obra qualificada. Então, isso eu quero trazer para dentro da administração e cumprir, não como uma promessa do governo vazia, aonde não se é criada. Temos, sim, condições de ter esse parque, temos área para isso, o que falta é a vontade administrativa de executar. Isso, com certeza, executaremos. Chamarei junto à administração todos os empresários dessa cidade para que possam participar. Por isso, é um projeto não só de tecnologia avançada, mas também para a formação de grandes profissionais que iremos fazer juntos às empresas dessa cidade, que tornará o grande polo empresarial do país, da cidade, da capital. Obrigado, candidato. Chamamos aqui agora ao palco o candidato Auriel Brito, do PCdoB. É de fundamental importância para a nossa cidade, uma cidade com a segunda maior arrecadação do estado de São Paulo, uma população de mais de 1.300.000 pessoas e cortada por várias rodovias, com grandes empresas, né, que geram muitos recursos na nossa cidade e que muitas vezes nós temos que importar mão de obra de outras cidades, porque nós não preparamos os nossos jovens, a nossa população, no sentido de ter uma mão de obra adequada, uma mão de obra qualificada, não por incompetência das pessoas, mas sim por uma imparcialidade do poder público, né, de trazer esse centro tecnológico para a nossa cidade, que é fundamental e é importante, porque vai gerar emprego, vai dar condições, né, de crescimento da nossa cidade e melhorar a qualidade de vida, que acho que é o principal objetivo que nós temos que ter. Não é somente criar uma coisa por criar, é dar condições para os empresários poderem investir melhor, mas também de dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas.
E as pessoas com melhor preparo, elas vão ter um recurso melhor, vão ganhar mais, vão poder cuidar melhor das suas famílias. Isso tem que ser o fundamental. Não é somente criar um parque tecnológico, é sim poder fazer a inclusão das pessoas com responsabilidade e fazer com que elas possam ter uma qualidade de vida melhor. É por isso que nós temos que lutar pelo parque tecnológico da nossa cidade. Obrigado, candidato. Chamamos agora aqui para o púlpito a candidata Fran Correia, do PSDB. Vamos saber da candidata qual é a sua posição, o seu compromisso com a criação do Parque Tecnológico na cidade. Tem 2 minutos para a resposta. Bom, sou super a favor. Infelizmente, vem se arrastando isso há anos, não só nessa última gestão, nas últimas gestões. É um absurdo nós temos uma área tão grande para construirmos o parque tecnológico e isso nunca ter acontecido na cidade de Guarulhos. Sendo que nós poderíamos colocar a cidade de Guarulhos numa posição sendo reconhecida no país. É isso que Guarulhos precisa e tem capacidade para isso. Mas temos que começar com a 4ª Revolução Industrial. Assim nós vamos preparar essa história e nunca esse parque tecnológico acontece dentro da cidade de Guarulhos. Está dentro do meu plano de governo, cabeça de gestor. É isso que eu quero. Quero colocar a cidade de Guarulhos para o mundo ver. É uma cidade grande, importante e rica. Vamos ter o diálogo junto com esses empresários. E na minha gestão, eu tenho certeza absoluta, junto com a minha equipe técnica, porque precisamos ter uma equipe técnica, que é o que falta nessa gestão atual. Não tem pessoas, coloquem projetos que vão para frente. Mas no meu caso, na minha gestão, com a minha equipe técnica, o Parque Tecnológico vai acontecer e nós vamos colocar a cidade de Guarulhos numa posição muito importante, com capacitação, e o emprego acontecendo, sendo preparado, o guarulhense preparado para ocupar essa vaga. Obrigado, candidata. Partimos agora para o 3º eixo defendido pela Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, que é a defesa de políticas de retenção de negócios na cidade e de atração e incentivo à chegada de novas empresas. Nesse eixo nós temos 4 perguntas. A primeira é: sem que implique em renúncia de receitas ou eventual vedação na Lei de Responsabilidade Fiscal, qual é a sua posição a respeito do fim da exigência de medidas mitigadoras para novos negócios na cidade, novas empresas aqui na cidade? Eu passo a palavra novamente ao presidente Silvio Alves para contextualizar o tema. Presidente, só apertar o microfone, por favor. Dizendo, na questão das medidas mitigadoras, nós entendemos que muitas vezes alguns projetos eles são inviabilizados quando se fala de implantação de um comércio, de uma indústria, de uma grande loja, enfim, de uma atividade empresarial por conta dessa taxa, que é a chamada medida mitigadora. A medida mitigadora, ela existe na cidade de Guarulhos há muitos anos. E, muitas vezes, como eu falei, ela inviabiliza o surgimento desse novo negócio, né? E, muitas das vezes, essa medida mitigadora, ela não é gerada, o recurso, para aquele local específico, né? Porque às vezes o empresário ele vai fazer vai abrir o seu negócio e ele paga a medida mitigadora e muitas vezes ele espera uma lombada ou um farol ou uma mudança de via ou uma abertura de via pagando essa medida mitigadora, mas às vezes a medida mitigadora ela não vai para aquele local
por ser, às vezes, já um local consolidado, né? Então, às vezes, você tem uma via que não tem mais o que fazer ali. Ou se tem alguma coisa para aplicar, é muito pequena. E aí acaba onerando, né, essa questão do empreendimento. Nós entendemos que Guarulhos vem há muitos anos, né, já perdendo empresas saindo de Guarulhos por N motivos, mas entendemos também que algumas cidades oferecem condições, né, e às vezes é necessário repensar nesse modelo de proposta, né, que possa ampliar, né, e trazer e reter, manter e reter e atrair novas empresas, né? A gente tem, por exemplo, Arujá, Itaquá, Mariporã, cidades vizinhas, a qual às vezes não existe essa taxa chamada medida mitigadora, né? Entendemos que existe a lei da responsabilidade fiscal, mas entendemos também que com a modernização, com os novos tempos, é necessário se pensar e repensar em como a cidade pode gerar mais empregos. Então, gostaríamos muito de ouvir a proposta de vocês em relação às medidas mitigadoras. Obrigado, Silvio. Chamo aqui ao púlpito o candidato Nef Tales Filho, do PSL, para saber dele qual é a sua posição a respeito do fim da exigência das medidas mitigadoras para novas empresas na cidade. Bem, isso aqui é uma situação que já vem rolando há muito tempo na cidade de Guarulhos. Eu, como prefeito eleito, assumindo em 2021, irei acabar com essas medidas, pois elas impedem o crescimento da nossa cidade. Nós temos que valorizar o empresário, nós temos que valorizar as grandes empresas, as médias empresas, as pequenas empresas, as microempresas, porque ela gera receita para o município, gera emprego para o município. Então, na minha gestão, eu acabarei com essas medidas. Com certeza, nós faremos um grande projeto para atrair novas empresas na cidade de Guarulhos. Inclusive, eu tenho um projeto já para que ocorra, que chama-se Fica-se Fácil. Perdoa, hoje minha garganta não está muito bem. Fica-se fácil. Vamos lá, perdoa. Então, esse projeto, ele traz a facilidade da implantação de empresas sem medidas, principalmente, que acontecem hoje na nossa cidade de Guarulhos. Nós precisamos dar mais empregos, precisamos de mais receitas, e a cidade de Guarulhos, nesses anos, vem perdendo muito espaço nisso, vem perdendo grandes empresas, como a NEC nós perdemos, como a SKF, quase perdemos a Cummins, quase perdemos a Pfizer. Nós não podemos fazer, como prefeito, deixar incentivar e dar incentivo às empresas, pois elas dão, como eu disse, emprego e receita ao município. Então, essa será a minha medida, com certeza, se prefeito eleito no dia 15. Concluída no primeiro dia da minha gestão como prefeito de Guarulhos. Obrigado, candidato. Chamo aqui agora ao palco o candidato Auriel Brito, do PCdoB. Eu tenho 2 minutos para a resposta. Eu poderia vir aqui e falar para vocês que eu sou contra as medidas mitigadoras, mas eu sou favorável. Vou falar por que sou favorável. Eu acho que nós precisamos repensar a questão das medidas mitigadoras. Colocar o seguinte, falar com os empresários, o recurso vai vir dos empresários. Então, nós temos que trabalhar para que aquelas empresas, por exemplo, lá do Bom Sucesso, do São João, do Bom Sucesso, de Cumbica, de todas as regiões da cidade, a gente coloque os recursos das medidas mitigadoras nesses lugares.
para gerar emprego, para dar condições para o trabalhador e para o empresário se manter. Porque o empresário não sai da cidade somente por causa da medida mitigadora. Ele sai da cidade porque ele não consegue transitar. Ele não consegue sair do Bom Sucesso e ir para o bairro dos Pimentas. Ou sair, por exemplo, da região de Cumbica e acessar a zona leste de São Paulo. Então é importante que essas medidas, a gente redirecione elas para atender os empresários que estão lá, quando tem enchente lá no Bom Sucesso, lá em Cumbica. Aí esses empresários têm que sair de lá, porque eles não aguentam mais ficar presos no trevo Bom Sucesso. Nós temos que colocar o recurso para os empresários, para eles poderem dar condições e trabalho para os trabalhadores e para as trabalhadoras. É isso que eu vou defender na minha gestão. Porque eu não vim aqui, né, para agradar ninguém. Eu vim aqui para passar aquilo que eu sinto, aquilo que realmente pode acontecer se eu for prefeito dessa cidade. Então, eu quero valorizar os empresários, dar condições para que eles se mantenham na cidade, mas eu não tirarei, eu vou investir o recurso que vem deles, realmente para eles que necessitam de gerar emprego na nossa cidade. Obrigado, candidato. Convido aqui ao palco agora a candidata Fran Correia, do PSDB. Para a resposta. Não é que eu sou contra a medida, mas sim da forma que está sendo aplicado dentro da cidade de Guarulhos. Completamente errada, não temos uma avaliação correta, prezo muito pelo emprego, tenho certeza que os empresários da cidade não são contra a nenhuma medida que seja coerente e justa. Eles estão aqui para gerar emprego, para crescer dentro da cidade, mas querem o quê? Regras iguais para todos. Isso não acontece dentro da cidade de Guarulhos. Infelizmente, a medida, às vezes, para uns é de um jeito, para outros é de outro, e dá uma impressão que existe, de repente, aí um sistema fechado. Não gosto disso. Aliás, eu quero quebrar o sistema dentro da cidade de Guarulhos. Nós vamos ter uma gestão participativa. Nós vamos conversar com as entidades. Nós vamos conversar com os empresários. Mais uma vez eu digo, a minha gestão é para fazer a cidade de Guarulhos evoluir, crescer. E dessa forma, conversando com as entidades, com os empresários, nós vamos fazer qualquer medida, desde que ela seja justa e coerente. Obrigado, candidata. Convido agora aqui ao púlpito a candidata Simone Carleto, do PSOL, para saber a posição da candidata a respeito do fim da exigência das medidas mitigadoras para novas empresas na cidade. Com relação às medidas mitigadoras, elas são importantes para que se possa garantir a minimização ou mesmo a correção de impactos que sejam causados pela instalação de novas empresas. Para que isso seja avaliado, nós precisamos também compreender que não pode ser relacionado apenas a uma cobrança de taxa, mas sim a um conjunto de medidas contextualizadas de acordo com cada situação. É importante, por exemplo, para nós do PSOL, que haja, nesse sentido, cotas de emprego. É algo fundamental para nós efetivarmos a ampliação de postos de emprego para jovens. Nesse sentido, nós também precisamos defender que sejam produzidas informações de qualidade com relação à avaliação desses impactos. E eu não tenho dúvidas que o Parque Tecnológico também vai nos auxiliar muito a inovar nesse sentido. Agora, nós precisamos fazer uma diferenciação com relação ao porte das empresas. Por quê? As micro, pequenas e até mesmo as médias empresas, elas têm uma função social muito importante, sobretudo nos centros periféricos. Nós não podemos apenas admitir que seja como está acontecendo hoje, um governo que só olha para o centro. Nós temos como meta priorizar as periferias, colocar as periferias no centro. Só para dar 2 exemplos, nós temos centros importantes,
comerciais na região dos Pimentas, na região do São João. Muitas vezes, é nessas micro e pequenas empresas que nós vamos ter o primeiro emprego de alguns jovens. Então, nós precisamos garantir a sobrevivência desses micro e pequenos empreendedores. Como no caso da pandemia, na nossa visão, a gestão municipal deveria ter garantido, inclusive, um auxílio para esse setor. Então, na nossa gestão, nós vamos garantir isso. Obrigado, candidata. Antes de dar prosseguimento à próxima, a quarta pergunta da sabatina, surgiu um questionamento aqui, e uma reclamação de um problema técnico que houve na pergunta sobre o Parque Tecnológico, na resposta dada pela candidata Fran Correia, do PSDB. O áudio dela ficou mudo, e não foi só uma, foram várias mensagens que recebemos aqui. O setor jurídico aqui da CE avalizou e o presidente Silvio Alves também deu autorização para a candidata voltar aqui ao púlpito e ter mais 2 minutos para dar a resposta sobre o Parque Tecnológico, que ficou inaudível durante a transmissão. Por favor, candidata. Agora. A pergunta é sobre o compromisso da senhora com a criação do Parque Tecnológico na cidade. Bom, Parque Tecnológico, muito a favor, sou super a favor, inclusive está e faz parte dentro do meu plano de governo. Precisamos colocar Guarulhos hoje para se sobressair no país, e temos condições disso, uma cidade tão grande, importante, rica como a nossa, não termos o Parque Tecnológico, que é um absurdo, existindo a área sendo invadida e se arrastando anos e anos aí por várias gestões. Não estamos falando só da última gestão, não, desses últimos 4 anos, que, aliás, foi uma das piores gestões que já tivemos até hoje dentro da cidade de Guarulhos, mas as outras passadas também nunca valorizaram o Parque Tecnológico, sendo que nós precisamos e temos que colocar os nossos jovens talentos, muitos talentos que estão aí fora na cidade, colocar no mercado de trabalho, e temos condições para isso. A cidade precisa fazer parte da 4ª Revolução Industrial. Na minha gestão, não tenham dúvida, teremos o Parque Tecnológico, conversaremos com todos os empresários, com aqueles que participarão desse projeto lindo e maravilhoso, e vamos colocar a cidade de Guarulhos aonde ela merece estar. Obrigado, candidata. Antes ainda de prosseguirmos para a próxima pergunta, eu queria novamente agradecer a quem nos acompanha pela internet, pelo Facebook da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos e também pelos veículos de comunicação que estão compartilhando essa live neste momento, Guarulhos Web, o Clique Guarulhos, o Gru Diário, o G7 News, Guarulhos em Destaque, Espalha Fatos, Folha do Ponto, Radar de Notícias, TBL Comunicação, TV Guarulhos, Folha Metropolitana e Jornal Guarulhos Hoje. A próxima pergunta, a quarta pergunta, ainda dentro do eixo que a CE defende de políticas de retenção de negócios na cidade e de atração e incentivo à chegada de novas empresas, a pergunta é: você é favorável à criação da Secretaria Municipal da Desburocratização? Eu convido novamente o presidente Silvio Alves para contextualizar o tema. Bom, esse tema é também um tema muito relevante no quesito empreendedorismo. É um tema onde, por exemplo, a CE é uma entidade onde nós dialogamos com os empreendedores da cidade. Tanto aqueles que querem lançar o seu negócio, nos procuram, quanto aqueles que já têm o seu negócio e querem, de alguma forma, fazer a sua renovação, fazer a sua ampliação, fazer a sua modernização. Então, nós entendemos que é necessário desburocratizar ao máximo o poder público nesses quesitos, né? Nós temos o Via Rápida na cidade de Guarulhos, que foi um grande avanço, porém, entendemos que é necessário ainda uma aprimorização desse equipamento, onde se possa, ao máximo, criar mecanismos para desburocratizar. Às vezes, nós temos questões de documentação, um exemplo, que ele tem que passar pela Secretaria de Obras, ele tem que passar pela Secretaria de Trânsito, ele tem que passar pela Secretaria do Meio Ambiente, e muitas das vezes são documentos
iguais que, às vezes, as secretarias não se comunicam. E isso automaticamente gera perca de tempo, impacta nos nossos negócios, impacta numa criação, né, na rapidez de uma nova empresa. Então, entendemos e defendemos que é necessário criar uma secretaria, né, se for esse o entendimento dos senhores, para que possamos desburocratizar ao máximo as questões voltadas a quem quer empreender, a quem quer construir, a quem quer renovar o seu negócio, a quem quer obter as suas licenças. Então, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre a desburocratização. Obrigado, Silvio. Chamo aqui ao palco o candidato Auriel Brito, do PCdoB, para saber a sua posição a respeito da criação da Secretaria Municipal de Desburocratização. O candidato tem 2 minutos para responder. Eu vejo que não é necessário criar uma nova secretaria para fazer a desburocratização. É necessário colocar funcionários eficientes e colocar prazos, né, determinados para você garantir que a empresa tenha o seu funcionamento quase que imediato. Porque cada vez que você cria uma secretaria, porque todos os prefeitos, os candidatos que vêm aqui, prometem um monte de coisa, que vão acabar com as secretarias, então depois vão chegar lá e montam novas secretarias. Então, e só para acolher cabos eleitorais. Eu acho que tem que acabar com isso. Nós temos que valorizar o profissional que está lá, né? Dar mais condições de trabalho para ele, conseguir fazer questões via internet, tá certo? Com protocolo, e fazer com que os funcionários que também querem um aumento de salário recebam um salário justo e digno. Então nós temos que fazer isso. Porque cada vez que você cria uma secretaria, você está, né, aumentando mais o esforço do trabalhador, da trabalhadora e do próprio empresário, porque está criando muito mais custo para a prefeitura. Nós temos que ter condições de manter funcionários bem pagos, mas também com bastante responsabilidade, para que eles possam, né, ter o prazo, criar mecanismos para ter prazo e condições para eles trabalharem, dar condições para eles trabalharem, equipamentos, para que a gente possa, junto com os empresários, gerar emprego na nossa cidade e fazer com que a juventude, os nossos trabalhadores, tenham uma condição melhor de vida para sustentar a sua família. Isso nós temos que fazer. Só criar a secretaria não é o ideal, não é o suficiente. Toda vez que você cria um mecanismo, cria um imposto, né, cria uma taxa, aí fica difícil. Então, nós temos que criar emprego para o povo. Obrigado, candidato. Convido agora aqui ao palco a candidata Fran Correia, do PSDB. Saber a sua posição a respeito da criação da Secretaria Municipal de Desburocratização. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Bom, sou totalmente contra a criação de qualquer outra secretaria dentro da cidade de Guarulhos. Aliás, nos 6 primeiros meses, eu já quero fazer uma economia e vou fazer uma economia de 150, 200 milhões de reais, inclusive cortando tudo aquilo que eu puder cortar, quem sabe estudar e cortar alguma secretaria já existente que hoje só servem como cabide de emprego dentro da cidade de Guarulhos. Hoje, nós temos que acabar com essa burocracia que existe dentro da cidade, nós temos que facilitar a vida do munícipe, nós temos que colocar mais agilidade, e para isso nós temos os nossos servidores públicos, servidores esses que têm total capacidade para fazer a engrenagem da cidade funcionar. Temos aí muitos funcionários que conhecem a secretaria, as secretarias na palma da mão, mas não estão sendo valorizados, não estão dando condições de trabalho a eles. Jamais criar uma nova secretaria, mas sim colocar o que nós temos de melhor hoje, que são os nossos competentes servidores públicos, para fazer essa cidade acontecer. Escutando eles, começando escutando os servidores públicos. Um erro criar uma secretaria de desburocratização, mas um acerto desburocratizar as secretarias existentes. Obrigado, candidata.
Chamamos agora aqui ao palco a candidata Simone Carleto, do PSOL. Como servidora pública municipal de carreira há 20 anos, eu gostaria de iniciar a minha resposta a essa questão defendendo a nossa categoria. Eu sempre digo, quando me perguntam se eu terei equipe, tendo em vista que eu faço parte de um partido pequeno, que é o PSOL, que a minha equipe são servidores e servidoras da Prefeitura de Guarulhos. Com relação aos processos de desburocratização, nós temos que garantir a eficiência, a transparência e a legalidade do serviço público. Nós temos que verificar se, muitas vezes, alguns atalhos que são pegos não são propícios para incorrer na ilegalidade. Inclusive, a atual gestão chegou com um discurso de nova política, dizendo que ia, com a equipe que estava sendo trazida, mudar completamente, inovar nos setores das diferentes secretarias. E, nesse sentido, inclusive, servidores foram publicamente atacados. E a Prefeitura não é uma empresa. A Prefeitura, como serviço público, tem as suas especificidades e alguns processos e procedimentos burocráticos devem, sim, ser seguidos para garantir a legalidade nesses processos. Com relação à agilidade, mais uma vez, não só com o Parque Tecnológico, como eu disse, nós queremos ter uma parte de modernização lá dentro, também vai nos auxiliar muito para garantir também agilidade, transparência, inovação, utilizando também esses recursos tecnológicos. Obrigado, candidata. Chamamos agora aqui ao palco o candidato Nef Tales Filho, do PSL. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiramente, eu sou contra a qualquer criação de secretarias, de novas secretarias no município de Guarulhos, seja ela pela desburocratização ou outra qualquer. O que nós precisamos é mobilizar, sim, a necessidade de instalação das empresas o mais rápido possível. Por isso eu criei, como eu disse, o Fixa Fácil. O Fixa Fácil acabará com esse problema na cidade de Guarulhos. O que eu quero é enxugar a máquina pública. Hoje nós estamos com um grande engodo, que é grande número de funcionários inativos, funcionários que nem em Guarulhos moram, que não têm conhecimento, de secretarias inativas, que servem apenas para trampolim político. Isto eu não vou admitir na minha administração. Mas sim, vou desativar algumas, mas com certeza irei trazer de volta a Secretaria de Indústria e Comércio. Esta sim é necessária para a nossa cidade, para o desenvolvimento industrial e administrativo e empresarial na nossa cidade. Porque através dela, junto com o Fixa Fácil, iremos com certeza mobilizar as novas empresas que chegarão aqui na segunda-feira, na outra segunda já sairão prestes a poder operar na cidade de Guarulhos. Então, irei agir fortemente neste ramo, irei trazer também uma situação aqui que não foi colocada em perguntas, mas eu quero dizer que lá irá fortalecer muito a cidade de Guarulhos, principalmente na questão de renda e na questão de desenvolvimento e na questão de empregos, que é a criação, que está no meu projeto de governo, que é a criação do Centro de Exposições e Convenções Internacional da cidade de Guarulhos. Nós não seremos mais sombra de São Paulo, mas sim São Paulo será sombra de Guarulhos, porque traremos esse grande empreendimento que gerará diretamente e indiretamente 45 mil empregos e aquecerá principalmente a rede de hotelaria no nosso município. Obrigado, candidato. Não há mais. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Esse é o segundo bloco da Sabatina CE Eleições 2020. Lembrando que essa sabatina está sendo transmitida ao vivo pela internet e ficará depois disponível também nas nossas redes sociais e também das equipes de todas as campanhas para trabalharem até o dia 15 de novembro. Passamos agora à quinta pergunta, ainda no eixo de políticas públicas de retenção de negócios na cidade e atração e incentivo à chegada de novas empresas. A pergunta é: qual é a solução protetiva
uma legislação municipal protetiva a Guarulhos com a implantação do trecho norte do Rodoanel. Passo a palavra ao presidente Silvio Alves para contextualizar o tema. Esse tema relativo à implantação do Rodoanel, passando aqui pela cidade de Guarulhos, também é um tema muito relevante em relação à atração de novas empresas para a cidade, né? Visto que muitos centros de distribuição, até mesmo algumas transportadoras, ou até mesmo aqueles que fabricam, eles procuram, essas empresas, elas procuram se colocarem frente a rodovias que têm acesso. E nós entendemos que o Guarulhos ele necessita ter um acesso para o Rodoanel, né? Para que possa escoar, para que possa fazer a logística dos seus produtos, né? Entendemos que esse é um tema muito sensível e muito importante. Também temos a preocupação em relação às áreas do entorno onde vai passar o Rodoanel, de repente virá, por exemplo, áreas invadidas, áreas onde muitas vezes a gente sabe que a cidade é muito grande e às vezes o poder público não consegue se fazer presente naqueles locais. Isso é muito importante em relação a gerar emprego, né, a trazer novas empresas para a cidade, o tema Rodoanel. E gostaríamos muito de ouvir de vocês qual é o projeto de vocês em relação às questões de acesso da cidade de Guarulhos para o Rodoanel. Obrigado, presidente. Convido aqui ao palco a candidata Fran Correia, do PSDB, para saber sua posição em relação à solução protetiva Guarulhos com a implantação do trecho norte do Rodoanel. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Guarulhos tem o maior aeroporto da América Latina. É lógico que é muito importante hoje existir uma rodovia tão importante como o Rodoanel. Hoje facilita muitas indústrias, empresas, principalmente o aeroporto já é um atrativo para isso. O Rodoanel existindo ao lado do aeroporto, mais atrativo ainda. Estamos falando novamente sobre geração de emprego. Mas, com certeza, Guarulhos não pode ser uma ilha. Tem que ter o acesso ao Rodoanel e nós vamos brigar para isso. Aliás, já estou brigando sobre isso, já estou tendo contatos, porque Guarulhos não pode ficar ilhado, tem que ter o acesso. Agora, em relação às áreas em volta do Rodoanel, como o nosso presidente da associação disse, isso é algo muito sério e importante e que temos que tomar cuidado, porque senão haverá invasão, mas falando sobre uma gestão atual, que não tem fiscalização. Pensando numa gestão como eu quero fazer para a cidade, eu não tenho dúvida que nós teremos uma grande fiscalização, e isso então não acontecerá, nós não deixaremos essas invasões acontecerem, e melhor, vamos falar com a concessionária, dialogar com a concessionária, pegar essas áreas e deixá-las para a sociedade usufruir, como uma horta comunitária, como parques, fazer disso algo de área de lazer também para os munícipes. Obrigado, candidata. Convido agora aqui ao palco a candidata Simone Carleto, do PSOL. A candidata tem 2 minutos para a resposta. Com relação à implementação do Rodoanel aqui na cidade, nós sabemos, temos ouvido falar muito nos últimos anos a respeito desses impactos, sobretudo nos bairros que são recortados por ele. Eu mesma tive a oportunidade de vivenciar de perto essa realidade ali na região do Santos Dumont, onde eu fui diretora de escola. No Cabo Sul também nós temos essa triste realidade, além da situação do aterro, e até agora espera aí providências e também tem essa ameaça de um novo aterro ali na região. Existe uma porcentagem de recurso que é destinada a minimizar os impactos desse tipo de obra na cidade. Mas faltou o protagonismo da atual gestão para garantir a apresentação de um projeto e também garantir a sua efetivação na cidade. O grande problema
do Rodoanel é que ele segrega a cidade sem nenhuma contrapartida. Então, quando é pensado uma ação desse tipo, dessa proporção na cidade, também deve ser pensado os impactos que ela causa. Com relação aos acessos, assim que eles forem feitos, nós também precisamos garantir os impactos, porque vai precisar reestruturar essas vias de acesso também para os bairros e para as empresas. Quanto a isso, também é necessário pensar na mobilidade urbana. Então, nós temos, historicamente, os meios de transporte trazendo alterações para a nossa cidade, como foi o caso do trem, depois, na década de 50, da Via Dutra, na década de 80, o aeroporto. E agora, com o Rodoanel, nós precisamos ficar muito atentos e atentas, dialogar com os empresários que já estão na cidade, porque quanto mais o poder público investe, os serviços públicos chegam nas periferias da cidade, mais a população tem condições de acessar o comércio, os serviços e também ter acesso a essas empresas, promovendo desenvolvimento. Obrigado, candidata. Convido aqui ao palco agora o candidato Nef Tales Filho, do PSL. O candidato tem 2 minutos para responder. Bom, primeiramente, sendo eleito, eu irei chegar com o pé no pescoço do governador. Porque é um absurdo um tamanho de uma obra dessa e Guarulhos quer ter condições de acessá-la diretamente. Teremos, sim, tomar providências, pois esta rodovia será de essencial importância, pois, como eu estava dizendo aqui, pelo nosso grande projeto, que é a implantação do Centro de Exposições e Convenções Internacional da cidade de Guarulhos. Teremos empregos, teremos mobilidade, vamos gerar muitas redes de hotéis que se instalarão na cidade. Portanto, teremos que ter uma ação ativa da segurança nessas vias diretamente. Não só pela Polícia Militar, mas também cabendo nessas áreas que ficarão em volta do Rodoanel, no município, pela Guarda Municipal da cidade. Sabemos que temos aí um grande problema, que é a questão da mobilidade em nossa cidade hoje, que está abandonada há mais de 20 anos. Temos malhas viárias que sequer suportam a nossa cidade e o transporte da nossa cidade. Um exemplo, por exemplo, aqui na cidade de Guarulhos hoje, quando chega às 6 horas, 7 horas da noite, é insuportável o trânsito nessa cidade. Então temos que olhar, sim, a questão de segurança, quem entra e sai também da nossa cidade, assim como a Polícia Rodoviária Federal, assim como a Polícia Rodoviária Estadual, assim como a Polícia Militar. Portanto, eu quero dizer, por ela ser uma grande via, e nós temos aqui o aeroporto maior da América Latina, trazido pelo meu saudoso pai na época, na sua primeira gestão, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e teremos futuramente, com a minha administração, um grande polo de convenções e exposições internacional da cidade de Guarulhos. Temos, sim, que fazer uma operação direta, segura, para darmos mais seguranças e saber quem entra e quem sai da nossa cidade. Obrigado, porque essas candidato. vias trarão isso diretamente. Obrigado, candidato. Convido agora aqui ao palco o candidato Auriel Brito, do PCdoB. O candidato tem 2 minutos para a resposta. Se não fosse o desvio dos recursos pelo governo do Estado de São Paulo, pelo PSDB, pelo Serra, pelo Paulo Preto, eu acho que a gente teria avançado bastante nessa questão do Rodoanel na cidade. Acho que é importante a gente dizer essa questão também, que é fundamental. É importante dizer que não dá para se fazer um Rodoanel e deixar Guarulhos isolado. O Rodoanel praticamente vai passar por Guarulhos, deixar Guarulhos, né, passando por Guarulhos, igual faz em outras cidades, como Poá, Suzano, Ribeirão Pires. Então, acho que nós temos que focar, né, já que não foi feito, abrir ali no São João, no Bom Sucesso, né, para que tenha acesso à Dutra, para que os empresários possam escoar a sua mercadoria, gerar emprego na nossa cidade. E aí, porque é o seguinte, senão o empresário vai ficar preso
né, como está preso lá no Trevo, e nada foi feito, né, pelo Trevo. Acho que essa gestão agora foi a pior gestão que aconteceu, porque ele pegou o Trevo do jeito que está lá e, infelizmente, ele não fez nada. A população do Pimentas, Bom Sucesso, São João, toda aquela região, não foi feita nenhuma inserção. Precisamos resolver aquela questão também, importante dizer aqui, da Riachuelo, que vai gerar emprego para as pessoas. Eles fizeram um centro agora ali, o Outlet, onde era a antiga NEC, que ali vai dar uma vazão muito grande para a questão do Trevo do Bom Sucesso, que aí melhora a questão do acesso também ao aeroporto, a questão do Presidente Dutra, São João. Acho que nós temos que fazer com que esse acesso do Rodoanel seja amplamente discutido com a sociedade e com o poder público municipal e com o governo do Estado, porque na hora de pegar o voto eles vêm pegar, na hora de fazer alguma coisa em benefício à população, não faz. Obrigado, candidato. Terminamos assim essa rodada de perguntas e partimos para a sexta e última pergunta, ainda no eixo de políticas de retenção de negócios na cidade e atração de novas empresas. A pergunta é: qual é a sua posição a respeito da cobrança de IPTU das empresas e dos moradores de Guarulhos? Eu passo a palavra novamente ao presidente Silvio Alves para contextualização do tema. Bom, pessoal, ainda nesse eixo, né, em relação aos temas voltados à retenção, né, de empresas, entendemos também que se faz necessário uma renovação, né, da planta genérica de valores, visto que os imóveis na cidade de Guarulhos, eles, por sua vez, eu acho que também em relação ao Brasil, né, alguns imóveis, eles tiveram o seu valor deflacionado, né? Então, por exemplo, um imóvel que custava um determinado valor há 5 anos atrás, hoje muitas vezes ele não está custando mais esse valor, principalmente em relação à economia, não está andando, está meio devagar. Então, entendemos que se faz necessário, né, uma nova medição, aí, uma nova avaliação da planta genérica. Apesar de que Guarulhos tem o IPTU congelado, né, tem o IPTU já há alguns anos, tem reajuste, ainda entendemos que se faz necessário essa revisão e gostaríamos de ouvir a opinião de vocês em relação ao IPTU. Obrigado, presidente. Convido aqui ao púlpito a candidata Simone Carleto, do PSOL. Eu tenho dito com uma certa frequência que nós trazemos para Guarulhos a nossa criatividade, ou seja, os recursos existem, eles precisam ser utilizados de forma criativa, de modo a otimizar. Por isso, nós prevemos no nosso programa uma ação integrada de governo que garanta a efetivação das políticas públicas, não dependendo apenas de parcerias entre as secretarias. Com relação aos impostos, nesse sentido, nós temos uma das formas de continuar recolhendo, que é fazer a regularização fundiária, que é algo muito fundamental para nós do PSOL. Já com relação à cobrança de micro e pequenos empresários, eu acho que deve haver uma diferenciação, porque os micro e pequenos são trabalhadores e trabalhadoras que querem ver a cidade crescer e precisam ter incentivos, e nós devemos dialogar com esse setor para garantir a permanência e atrair novos negócios. É o caso do crédito Lilás, que nós estamos propondo, que vai ser um crédito específico para mulheres pequenas produtoras. E ainda nós precisamos garantir a cobrança de impostos daqueles que mais podem pagar, que devem para os cofres públicos. Nós temos, inclusive, já na estrutura da prefeitura, uma procuradoria de grandes devedores. E nós temos aí grandes proprietários, grandes empresários e também grandes proprietários de imóveis. E nós precisamos ter as condições efetivas para que essas cobranças sejam feitas de forma a garantir que esses recursos integrem os recursos públicos para que a gente possa, então, priorizar as áreas que mais precisam. Obrigado, candidata.
Convido aqui ao palco o candidato Neftales Filho, do PSL. O candidato tem 2 minutos para responder a respeito da cobrança de IPTU de empresas e moradores na cidade. Bom, sabemos que nesses últimos anos, Guarulhos vem sendo sufocado pelo grande valor do IPTU na nossa cidade. Quando se mudou este governo, achei que realmente tivéssemos uma desvalorização do grande valor do IPTU cobrado pelas anteriores administrações. Este valor foi congelado altíssimo ainda. Iremos rever também, principalmente, não só o IPTU, mas as plantas genéricas do nosso município. Que hoje, grandes pagam poucos, pequenos pagam muito. É um absurdo o que acontece na nossa cidade de Guarulhos. Com esta retenção, com esta cobrança, com esta diminuição para quem pode pagar menos, o aumento para quem possa pagar mais, iremos trazer grandes ações sociais para a cidade de Guarulhos. Não podemos mais admitir com estas ilusões de congelamento de IPTU. Ora, um congelamento altíssimo tem um estudo profundo da planta genérica da nossa cidade. É um absurdo. Isso é muito fácil de fazer, é lavar as mãos para a situação. Isso nós não iremos fazer na nossa administração, porque iremos profundamente nessa situação para, sim, diminuir principalmente os impostos para as empresas, para que elas permaneçam na nossa cidade, gerando receita e gerando emprego. Obrigado, candidato. Convido aqui ao palco agora o candidato Auriel Brito, do PCdoB. Assistindo ao debate anterior, eu fiquei assim um pouco preocupado, né? Porque eu vi o ex-prefeito Eloy Pietá colocar a questão do IPTU. Ele criou o IPTU genérico na cidade. Aí ele falou que o GUT aumentou o ISS dos empresários. E eu fui um cara que, né, quando vereador, tive 4 mandatos, sempre bem aprovado pelo povo de Guarulhos, 4 vezes vereador mais votado, deputado estadual. Eu votei contra o IPTU. Foi retalhado no governo. Então é o seguinte, eu tenho moral para falar sobre o IPTU. Eu sabia o que estava acontecendo, eu em momento nenhum era líder da bancada do meu partido e votei contra o IPTU, porque eu sabia que ia atingir principalmente o povo trabalhador e as pessoas que mais precisavam nessa cidade. E atingiu também os empresários, porque os galpões, né, que precisam para gerar o emprego das pessoas, que às vezes é alugado, às vezes próprio, né, teve um aumento abusivo, foi um aumento terrível para as pessoas. Teve pessoas que tiveram que perder as suas casas, teve pessoas que estão pagando até hoje, porque tem pessoas nessa cidade que às vezes construíram lá atrás, fizeram uma casa boa, porque tinha um bom emprego, e hoje as pessoas não têm mais a mesma condição. Então nós precisamos rever essas questões, né? Garantir que as pessoas que têm a sua casa mantenham. E também cobrar das pessoas, regularizar a nossa cidade, né? Para que as pessoas possam pagar, porque as pessoas humildes também querem regularização, que elas querem contribuir para a nossa cidade. Então assim a gente vai gerar mais renda e mais condições de vida para o nosso povo na nossa cidade. Obrigado, candidato. Convido agora aqui ao palco a candidata Fran Correia, do PSDB. Temos mais de 600 milhões de reais de arrecadação de IPTU na cidade de Guarulhos. A minha pergunta é, aonde está sendo investido esse dinheiro? Além de ser um dos IPTUs mais caros do estado de São Paulo, a cidade não enxerga onde está sendo investido. Não temos zeladoria, cidade suja, não tem médico, não tem remédio, saúde um caos,
transporte público de má qualidade, tarifa altíssima, e ainda o prefeito tem coragem de renovar a empresa de ônibus, o contrato de empresa de ônibus por mais 10 anos. Pergunta para a população se ela está feliz com o transporte público. Pergunta para a população se ela está feliz da forma que está sendo investido o valor do IPTU arrecadado dentro da cidade de Guarulhos. Nós vamos mudar tudo isso. Inclusive, deixar de ser injusto, porque é injusto o valor cobrado para você, munícipe. Hoje, praticamente, em muitos lugares, porque eu rodo muito a cidade de Guarulhos, em lugares na periferia, é cobrado o mesmo valor do preço do IPTU no centro da cidade de Guarulhos. Vamos reavaliar, ver a planta genérica e vamos fazer um valor justo. Mais ainda, não se esquecendo do IPTU verde, aonde você, munícipe, ajudando na sustentabilidade para o meio ambiente, você tem o direito de ter de 3% a 20% de desconto no IPTU verde. Por que essa gestão não te lembra que isso existe? Nós vamos lembrá-lo e nós vamos fazê-lo pagar um valor justo de IPTU dentro da cidade de Guarulhos. Obrigado, candidata. Chegamos ao fim das perguntas e respostas dos candidatos e candidatas. E, nesse momento, a gente passa a fase da assinatura do termo de compromisso por cada um dos candidatos. É uma forma simbólica de vocês se comprometerem a defenderem essas propostas que vocês acabaram de responder aqui em público, ao serem eleitos e assumirem o cargo em janeiro de 2021. Peço que vocês assinem o termo de compromisso e depois já se dirijam aqui à frente para nós fazermos uma foto oficial com o presidente Silvio Alves. Fabiana, se tiver alguém precisando de caneta, temos aqui, tá? Quem for assinando quiser já se dirigindo aqui na frente, por favor. Por favor, os 4 candidatos podem vir aqui, tá? Ao mesmo tempo. Após a fotografia, eu peço que os candidatos retornem aos seus lugares para as considerações finais.
Obrigado. Peço que os candidatos retornem aos seus lugares de origem para partirmos das considerações finais. Partindo já para a parte final desse bloco da sabatina, vamos chamar agora os candidatos na ordem de sorteio e eles terão mais 2 minutos cada um para suas considerações finais. Eu chamo, em primeiro lugar aqui, o candidato Neftalis Filho, do PSL. Por favor, candidato. Chegamos a mais um final de uma sabatina da CE. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade ao presidente, ao intermediador, candidatos presentes, aos assessores. Mas quero deixar aqui um adendo que não foi colocado nessas perguntas, mas que eu tenho que tocar, que é a questão da cultura da nossa cidade está realmente abandonada. Eu quero ter um projeto junto com aos empresários para incentivar nossos artistas da nossa cidade que estão abandonados. Grandes artistas abandonados na nossa cidade, com grande potencial, que estão sendo revelados lá fora, presidente. Então eu chamo as empresas nesse momento para que pensem em raciocínio nisso e para que venham comigo num grande projeto em 2021. Eu quero agradecer e quero dizer que hoje, se tem alguém de direita nessa cidade, é Neftalis Filho. Não sou nenhum e nunca serei uma melancia, nem no cabo. Estarei representando diretamente, sim, a população mais necessitada dessa cidade. Trarei, com certeza, as condições sociais necessárias para a nossa cidade, que está abandonada. Por isso eu conto com todos. No dia 15 de novembro, Neftalis Filho, número 17. Assim, no dia 16, estaremos festejando a nossa vitória. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Convido aqui ao púlpito para fazer as considerações finais o candidato Auriel Brito, do PCdoB. Quero agradecer a oportunidade ao presidente Silvio, ao Paulo Manso, em especial minha esposa, que está aqui nos auxiliando, a todos os candidatos e candidatas, mas principalmente a população da nossa cidade, tão sofrida, tão esquecida. E precisamos reverter as políticas públicas. Mas, para isso, nós precisamos de um grande avanço juntamente aos servidores públicos municipais. Principalmente aquele que vai à rua, a cozinheira, o controlador de acesso, as 30 horas semanais para os trabalhadores da saúde, os técnicos da saúde, abrir as UBSs durante o período noturno para atender o trabalhador e a trabalhadora que não pode fazer os exames necessários durante a sua permanência no seu trabalho, mas com médico, com clínico geral, também com pediatra, com ginecologista para tratar as mulheres. Isso é fundamental na nossa cidade. Ter uma educação de qualidade para os nossos filhos. Melhorar o transporte público da nossa cidade, que está tão degradado como tem. E melhorar as vias de acesso, né? Ter parques, lazer, cultura para os nossos jovens. Dar oportunidade de emprego para as pessoas que tanto precisam. É para isso que tem que servir um prefeito da cidade. Diminuir os cargos comissionados dessa cidade, que é um absurdo. Por isso que não tem médico, por isso que não tem enfermeiro, por isso que não tem professor nas escolas. É fundamental a gente fazer um trabalho sério nessa cidade de Guarulhos. Para isso, eu peço o seu apoio e você pode escolher entre eu e qualquer um outro candidato. Um grande abraço a todos. Obrigado, candidato. Convido aqui
ao palco para as considerações finais a candidata Fran Correia, do PSDB. Sou nascida e criada na cidade de Guarulhos. E quando aí fora me perguntam por que eu estou nessa missão, eu respondo com toda a tranquilidade do mundo que é porque eu estou tão indignada quanto você, que está aí, aos 4 cantos da cidade, e vendo o desastre que nós estamos vivendo hoje. Eu sou, com certeza, a candidata que mais rodou a cidade, há 1 ano e meio rodando. Isso vocês podem assistir na minha rede social, Fran Correia, no Facebook, e no Instagram, Fran Correia Oficial. Acompanhem meu trabalho e vejam cada lugar que eu pisei. Lugar esses em cada comunidade dessa cidade eu visitei. Eu olhei no olhar de cada cidadão. Estou sentindo na pele a dor de cada pessoa que está abandonada hoje, em todos os sentidos. Saúde, educação, 7.000 crianças fora da creche. Saúde, pessoas morrendo. E não é por causa de pandemia, é porque há 4 anos não tem saúde dentro dessa cidade. E digo mais, estou aqui determinada e focada para cuidar de você, porque acredito numa gestão de prefeito que ande no meio do povo. E abri mão, registrei em cartório, abro mão de salário, abro mão de carro oficial, abro mão de todo o benefício que um prefeito pode ter. E todo esse benefício será doado para ONGs e entidades. Conto com o seu voto. Fran Correia, 45. Obrigado, candidata. Convido aqui agora para as considerações finais a candidata Simone Carleto, do PSOL. Gostaria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, dizer que o nosso programa continua em construção. Ele tem o título Governar com o Povo para Inverter Prioridades, tem 3 eixos. O primeiro, que é direito à cidade, o segundo, radicalizar a democracia, e o terceiro, inverter prioridades, periferias no centro. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos assistindo para, junto conosco, construir a cidade dos nossos sonhos. Eu sempre tenho afirmado, sim, uma outra Guarulhos é possível. E dentro dessa possibilidade, é importante lembrar que o primeiro turno é o momento de você votar naquilo que você acredita, naquilo que você luta todos os dias para, de forma coerente com o que você quer ver na sociedade, seja feito. Então, o primeiro turno não é corrida, é um momento de se posicionar e dizer, sim, uma outra Guarulhos é possível. E, por fim, dizer que eu sou Simone Carleto, meu número é 50, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, partido esse que eu tenho orgulho de fazer parte. Que é o partido do Guilherme Boulos, que está crescendo muito em São Paulo, junto com a Luísa Erundina, que é o partido do Ivan Valente, e também o partido da Marielle Franco. E nesse dia, dia 14, mais um mês, tem respostas. Então, fica aqui também o nosso apelo. Quem mandou matar Marielle? Muito obrigada. Obrigado, candidata. Aliás, obrigado a todos os candidatos e candidatas presentes nesse segundo bloco. Fran Correia, Simone Carleto, Nef Tales Filho, Ariel Brito. Nós também agradecemos a todos que nos acompanharam pela internet. Esse vídeo vai ficar disponível depois nas nossas redes sociais e também vai ser disponibilizado para todas as campanhas trabalharem até o dia 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições. Essa é uma contribuição da CE Guarulhos para você, eleitor da cidade, em especial o empresário que é representado pela entidade, de escolher melhor o seu voto no dia 15. Em nome do presidente Silvio Alves, eu agradeço, dou por encerrada esse bloco e logo mais, daqui a alguns minutos, voltamos para o terceiro e último bloco da sabatina ACE Eleições 2020. Até mais.